Seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Hoje nós vamos fazer uma maratona de 24 horas de leitura. Então vou mostrar pra vocês aí o que eu consigo ler ao longo de 24 horas. Pra quem nunca viu vídeos assim, né, esse tipo de maratona, eu basicamente vou começar a leitura agora, nesse horário de hoje, e vou terminar amanhã no mesmo horário. Eu não pretendo cronometrar o tempo. E a ideia é simplesmente focar o máximo de tempo possível na leitura durante essas 24 horas. Vou continuar fazendo as minhas coisas normalmente, outras tarefas que eu precisar, enfim. Eu escolhi fazer hoje especificamente porque eu estou sem luz, então vou ficar sem luz aí durante a tarde toda. Eu já sabia disso, porque a CEMIG mandou um aviso sobre isso, mas claramente não pensei muito sobre o assunto, porque fui pra academia hoje cedo, voltei, precisei tomar um banho, tive que tomar um banho gelado, e enfim. Resolvi ler ao longo do dia, já que fico meio impossibilitada de fazer outras coisas, porque eu não posso mexer no computador, não consigo mexer no celular, enfim. Então, vou focar aí na leitura e separei aqui 3 livros para fazer aí essa maratona de 24 horas. O primeiro deles é o livro da Tove Ditlevsen, que é um livro que eu estou lendo em inglês, mas ele já tem tradução aqui no Brasil. A tradução, se não me engano, ficou Infância, Juventude e Dependência. Aqui é um livro que a autora vai contar um pouco aí da sua própria vida, né? Uma história autobiográfica, falando aí, obviamente, sobre cada uma dessas partes da vida dela. Eu tô finalizando aqui já a parte da infância, falta poucos capítulos pra terminar, então quero dar continuidade nessa leitura aqui, tô gostando bastante, a escrita da autora é maravilhosa. Eu tive interesse em conhecer a autora porque a Liv Ullmann comenta sobre ela no livro Mutações, que foi inclusive uma das minhas melhores leituras de 2020 ou 2021, se eu não me engano. E daí eu tinha colocado essa autora na minha lista de leituras e tá aqui agora. Já tem um tempo que eu tenho esse livro, tava enrolando pra ler porque é em inglês, daí eu fico um pouco de preguiça. E aí agora o livro foi traduzido, mas eu falei, não, vou ler em inglês mesmo. Então tá aqui, vou dar um gás nessa leitura aqui, nessa maratona. Daí eu também peguei o livro Namundel, que é o segundo livro da trilogia As Crônicas da Abadia Vermelha. O primeiro livro se chama Maresi, é uma trilogia aí de fantasia, que vai contar a história aí dessa Abadia Vermelha, que é esse lugar aí, que fica numa ilha super afastada, em que só vivem mulheres. E daí no primeiro livro a gente acompanha a história da Maresi, que vai mudar para esse lugar, e daí ela conta ali algumas reviravoltas que acontecem, fala um pouco sobre a estrutura desse espaço, como que as mulheres se organizam ali. E assim, é um livro sensacional. Eu, assim, engoli essa fantasia e tava com saudade de ler fantasia, então eu lembrei que eu não tinha terminado essa trilogia, então eu resolvi comprar esse livro aqui, também já tenho o terceiro, mas para essa maratona eu vou focar nessa leitura aqui, que é um livro até bem parrudinho. Ele tem quase 400 páginas aqui, não, tem mais de 400 páginas, então tá aqui. O primeiro livro que eu li, né, da trilogia foi uma leitura bem rápida, assim. Eu gostei muito da escrita da autora, da forma como ela trouxe toda a ambientação ali do lugar. Então eu acredito que vai ser uma leitura bem fluida. Vamos ver como é que vai ser. Esse livro aqui, pelo que eu entendi, ele se passa antes de Maresi, então ele vai contar a história das mulheres que estavam ali na abadia antes da protagonista do livro anterior. Então, tá aqui mais um livro. E eu peguei também um outro que é mais fininho, que é o Causas Não Naturais, da Annelise Ribeiro, que é um livro de contos. Eu tava escolhendo os livros que eu ia trazer pra essa maratona, daí eu peguei esse aqui e falei, não sei se vai valer a pena ler conto agora, mas aí eu li o primeiro conto e eu amei, falei, não, preciso ler os outros. Então, tá aqui, são 16 contos que tem aqui, então eu já li esse primeiro, faltam outros 15, e vou mostrando pra vocês aí o meu progresso de leitura. Então é isso, eu separei esses 3 livros, vamos ver o quanto eu consigo ler nessas próximas 24 horas. Escolhi começar com Namundel, que é o livro aí da trilogia, e olha só o início desse capítulo. Há poucas pessoas que amei nessa vida tão longa. 2 delas eu traí. Uma eu matei.
Uma me deu as costas e a outra segurou minha vida em suas mãos. Não há beleza no meu passado, nenhuma bondade. Mesmo assim, estou forçando-me a olhar para trás e relembrar o Randim, o palácio e tudo que ocorreu então. Já começa com uma coisa bem forte aqui, né? E a escrita da autora é muito gostosa, assim, eu acho que vai ser realmente um livro fácil de ler aí para essas 24 horas. Agora são 2 horas, 2h05, e eu li 100 páginas do livro de Nandel. Toda hora eu esqueço o nome e tá difícil de ler aqui, mas enfim, Nandel, que é o segundo livro aí da trilogia As Crônicas da Abadia Vermelha. Eu sinto que eu repeti essa informação várias vezes, né? Desnecessariamente, mas enfim. Esse início aqui do livro vai contar a história aí da Kabira, que vive aí com os pais, com a família, nessa propriedade que é deles ali. Ela tem 2 irmãs e um irmão. E aí, numa visita que eles fazem a uma outra propriedade, a um outro lugar próximo ali, ela conhece esse cara que é o Scan, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas esse homem demonstra interesse aí por ela e pela outra irmã dela e passa a visitar a propriedade da família ali com uma frequência ali. A Kabira, ela tem ali dentro da propriedade uma nascente que pertence ali à família e que é uma nascente que tem propriedades mágicas. E daí ela consegue ver o futuro ali, a partir do momento que ela olha para essa água, ela consegue se fortalecer à medida que ela toma aquela água, enfim. É uma nascente mágica ali, né, que faz parte do espaço ali que tá a família dela, e ela apresenta isso pro Scan nas visitas que ele faz ali. E claro, esse cara vai se interessar aí enormemente por essa nascente, para que ele possa usar aí para fins próprios, né? Ele é filho de alguém importante, que eu confesso que eu ainda não entendi direito quem que é na história, mas enfim, é um cara que tá ali fazendo várias... tem batalhas, enfim, claramente alguém que quer conquistar mais poder. E ele acaba tomando essa nascente da família em um determinado momento. Várias coisas acontecem, várias coisas horríveis acontecem ali. E a Kabira acaba se casando com ele. E no momento que eu tô aqui agora da história, a história da Kabira vai se entrelaçar aí com de uma outra mulher, que é a Garai, que é essa mulher que foi comprada como escrava pelo Scan, que é o então marido da Kabira. Então a gente tem essas 2 mulheres aí, a narração acabou de começar pelo ponto de vista da Garai, e a história delas vão se entrelaçar. Pelo que eu entendi, ainda tem outras mulheres que vão aparecer aqui na história, e se eu não estiver errada, eu acredito que isso aqui é o início da abadia, né, da Abadia Vermelha, como que essas mulheres vão conseguir aí superar todo esse horror que elas vivem, para se unirem e, de fato, conseguirem criar esse espaço, enfim, ainda não sei como é que isso vai acontecer, ou sequer se é isso mesmo que vai acontecer, mas tô gostando bastante do livro. A autora realmente tem uma escrita muito gostosa, e eu só vou dar uma pausa agora, porque senão eu só vou ler esse livro nas 24 horas. Então eu vou parar aqui agora um pouquinho, para pegar os outros 2 livros, ler um pouquinho deles, e mais tarde eu retomo para esse daqui. Agora são 8h30
E temos luz, a luz voltou. Ainda bem, porque eu acho que esse horário não daria pra gravar sem luz. E meu celular também já teria descarregado há muito tempo. Mas vim dar uma atualização de leituras. Eu troquei, né, o livro que eu tava lendo antes, que era o Não Del, pelos outros dois. Então, eu peguei primeiro o livro da Tove e eu finalizei o Infância, que é a primeira parte, que a primeira parte não, é o primeiro livro, porque aqui no caso é a trilogia, né, são 3 livros em um nessa edição aqui. Então eu terminei essa primeira parte. Ai, gente, que livro incrível. Tô gostando muito da escrita da autora. Dá pra sentir, assim, que ela tá sendo muito, muito honesta, sabe, na escrita dela. Nesse primeiro momento que ela vai falar um pouco sobre a relação dela ali com a mãe, com o pai, com o irmão, como que era a dinâmica familiar. Os pais eram bem pobres ali, elas viviam nessa região ali de operários, então ela fala um pouco sobre essa dificuldade. O pai tava sempre pulando ali de emprego em emprego, e a mãe só trabalhava, a mãe na verdade não trabalhava, né, era dona de casa, só ficava em casa. Ela fala um pouquinho sobre a relação que ela tem ali com a mãe, dessa coisa de estar sempre procurando sinais de amor na mãe, né, vendo coisas ali que a mãe fazia que pudessem ser um indicativo de que ela amava ela. O pai sempre um pouco distante ali, nessa coisa dela ser uma filha, dela ser menina, né, e do pai falar coisas ali que ele achava que não eram adequadas para meninas. Então tinha esse certo distanciamento ali com o pai, mas ao mesmo tempo o pai era esse cara que lia muito. Então ela teve muito esse contato com os livros por causa do pai, e era uma coisa que ela gostava muito, né? Ela começou a escola ali, ela era vista como uma aluna muito inteligente. A mãe, inclusive, nesse primeiro momento ali que ela vai levar ela para a escola, ela comenta com os professores que ela aprendeu a ler e escrever sozinha em casa. Enfim, ela tem muito esse contato com os livros. E uma coisa que ela fala, que em vários momentos, inclusive eu deixei marcado vários dessas falas dela, que é quando ela fala sobre essa necessidade, essa vontade que ela tem de escrever, sabe? Ela inclusive escreve ali desde o princípio poesia, e é uma dificuldade que ela tem porque ela não tem como manter isso guardado, sabe? Ela custa para chegar nesse momento de ter um caderno onde que ela possa fazer esse registro, e depois vira uma preocupação muito grande aonde que ela vai deixar esse caderno para que ninguém veja, para que ninguém tire aquilo dela. E assim, é muito bonita a forma como ela fala sobre isso, sobre essa necessidade de escrever, e me lembrou muito a escrita, né, a forma como a Patti Smith fala sobre isso, né, sobre esse desejo de fazer arte. Inclusive aqui na capa tem um comentário da Patti Smith, né, então eu acho que assim, se você já leu Patti Smith, essa leitura aqui com certeza vai te agradar. Eu acho que são escritas muito parecidas. Enfim, e aí aqui nessa primeira parte ela tá contando um pouco disso, né, dessa dinâmica familiar. Ela fala um pouco sobre uma amizade que ela fez ali, que é a Ruth, que felizmente assim, é uma amizade que ela não consegue manter, que elas são muito diferentes, mas que é uma pessoa ali que lhe faz companhia durante uma certa parte da infância dela. E é muito interessante também a forma como ela relembra essa parte, né, da vida, assim, com certo saudosismo, assim, de pensar que ela tava, mesmo naquela fase, com essa sensação de a infância tá acabando, desse futuro incerto que ela tem, que o futuro que era esperado pra ela ali era justamente começar a trabalhar logo depois da escola, né, sem poder continuar os estudos, justamente pra ajudar em casa, pra ajudar os pais. E era uma coisa que ela não queria, né, era uma vida que ela não queria. Então ela tava o tempo todo se agarrando a essa ideia do escrever, né, de poder ser lida em algum momento, de ter alguém que vai ler e gostar do que ela escreve. E aí no finalzinho aqui ela tá justamente pensando nisso, né, falando sobre essa questão de entregar os textos dela para serem publicados aí em algum lugar. Ela até tenta aqui, tem uma certa esperança aqui em algum momento, e é muito bonita a forma como ela descreve essa parte. E, enfim, a gente sabe que vai dar certo, né, porque ela de fato virou uma autora muito bem sucedida. Mas tô ansiosa pra conhecer aí a próxima parte dessa história dela, né? Esse momento aqui da infância vai até os 14 anos dela. Então, o próximo aqui é a juventude. Então, é isso. Eu não sei se eu vou dar continuidade nessa leitura durante esse vídeo, né? Durante essa maratona de 24 horas. Mas, com certeza, vou ler esse livro. Agora eu, de fato, me empolguei, peguei o ritmo da leitura. Eu acho que eu tinha
Tava tendo um pouco de dificuldade de seguir com o livro, porque tô lendo inglês e eu acho que já é um pouco mais difícil. E demorei, assim, pra pegar o ritmo por causa disso, sabe? Mas agora sim, tô amando, amando, amando. E... ai, leiam. Leiam. Fica aqui a indicação. Como eu disse, eu tô com essa edição aqui em inglês, mas já tem a tradução em português. Então, coloquem ali na lista de desejados se vocês se interessaram por esse livro. E daí, depois que eu finalizei esse livro da trilogia, eu peguei o Causas Não Naturais pra dar sequência aí nos contos e finalizei. Li todos os contos aqui e, assim, adorei esse livro. Adorei. Eu tinha comentado que eu li o primeiro conto, que eu gostei muito. Esse primeiro conto tem um contexto aí de pandemia. Aqui no final tem até uma nota que ela fala que esse livro tinha sido publicado antes numa antologia de 20 contos sobre a pandemia de 2020, que foi publicado em 2020 pela própria Autêntica. E foi um dos meus preferidos aqui dessa seleção, mas eu gostei muito dos outros contos. Eu acho que a maioria dos contos traz uma temática parecida, que é a questão da morte. Então... ela tem um conto aqui, por exemplo, que vai falar sobre... que se chama Duas Barragens, que ela vai trazer esse contexto sobre o deslizamento, né, da barragem Mariana. Duas Carretas, que ela vai trazer um acidente, falar um pouco sobre a falta de sensibilidade das pessoas, de como que as pessoas observam os acidentes, né, como que elas lidam com o acidente. E daí pessoas próximas, pessoas que veem as coisas ali na TV, né, que veem notícias, enfim... tem um aqui que é, assim, tristíssimo, que chama 2 Minutos, que é sobre um cachorro. E, assim, esse me pegou. Muito, muito triste. É um cachorro que já tá aí, que já é bem velho, que tá incomodando os vizinhos ali. E tá doente. E aí, assim, nossa, esse doeu ler. Tem alguns contos aqui que ela vai trazer um pouco desse contexto sobre as mulheres, assim, né, questões feministas. Aqui a gente tem o Marias Loucas, que fala aí dessas mulheres todas que foram mandadas pra Barbacena, né, naquele hospício, não é hospício que fala, mas enfim, Barbacena, que inclusive tem um livro da Daniela Arbex que fala bastante sobre isso, né, que é horrível, chama O Holocausto Brasileiro. Então a Ana Elisa traz um conto aqui muito bom, que envolve essa questão. O Pedriódio também traz um pouco dessa questão aí dos horrores de ser mulher, né? E esse é bem pesado, inclusive. Tem 2 aqui que eu deixei marcado, que eu quero reler depois, porque eu sinto que eu não entendi muito bem. Que é o Dois Olhos Negros e o Duas Línguas. Então, deixei aqui, eu quero reler eles amanhã pra ver o que eu perdi, porque, enfim, alguma coisa me escapou desses contos. Teve 2 aqui que eu achei bem engraçadinhos, que foi o Exame, que vai contar dessa mulher que tá indo fazer uma consulta no proctologista. Eu acho que é isso a especialidade. Vou deixar aqui se eu tiver falado errado. E outra última canção, que é um conto que ela escreveu, ela comenta aqui no final também, que foi publicado na antologia independente que homenageia o Raul Seixas, Conte Outra Vez. E esse eu também, assim, o conto é esse personagem que é baixista de uma banda que eles estão tocando no bar, e daí ele tá fazendo várias reclamações ali sobre a forma como as pessoas interagem com a banda, ninguém tá nem aí pra eles e tal. E uma das reclamações mais frequentes que ele traz ali no conto é aquele cara chato que fica gritando, toca Raul. E aí chega no final do conto, e assim, o final é maravilhoso. Eu amei esse conto, muito bom. Enfim, são vários contos muito bons. Tem um aqui no início que eu não comentei, que chama Dois Meninos, que é dessa amizade entre um velho, um homem mais velho, né, um idoso, e uma criança. Muito bonitinho, esse é bem curtinho, inclusive. Enfim, gostei muito dos contos. Eu acho que a maioria deles é um pouco mais triste, assim, meio melancólico, mas maravilhoso, muito bem escritos. A leitura foi muito fluida, assim, foi muito fácil de ler. E eu amei, 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 amei. Com certeza vou ficar de olho aí pra conhecer outras coisas da Ana Elisa Ribeiro. Eu tinha mostrado, meu livro está autografado. Eu conheci a autora no lançamento do Shakespearianas, da Nara Vidal, que foi um lançamento aí que eu fiz a mediação. Então a Ana Elisa tava lá pra compor ali essa conversa. Então foi maravilhoso conhecer ela pessoalmente e tô muito feliz de ter gostado aqui desses contos dela. Então, é isso.
atualizações dessas duas leituras. Já finalizei um livro, né? Tecnicamente finalizei dois, porque esse aqui também conta como livro, apesar de que já tava aí no finalzinho dessa leitura, né? Como eu tinha dito antes. E agora eu vou jantar primeiro e tentar pegar um pouquinho desse livro aqui pra ler aí um pouco antes de dormir. Mas não sei se vou avançar muito. Acho que talvez sim, porque eu estou curiosa, estou querendo saber o que vai acontecer no restante dessa história aqui, mas confesso que eu não sou muito de ler à noite. Então vou ver se eu vou realmente conseguir me concentrar. Eu não entendo quem faz essas maratonas e consegue, tipo, virar à noite, né? Ficar acordada até o dia seguinte pra ler durante 24 horas. Isso não dá pra mim. Mas, enfim, vou tentar ler um pouquinho mais antes de dormir e amanhã eu volto pra atualizar vocês do que foi lido hoje à noite e do que eu consegui ler amanhã. Até daqui a alguns segundos. Voltei. Agora são 1h40, passando um pouquinho aí do horário que eu comecei ontem, que eu já esqueci qual foi, eu acho que não lembro se foi 11 ou meio-dia, enfim. Mas finalizei a leitura de Naundel. Ontem, como eu comentei na última parte aqui do vídeo, eu li um pouquinho, mas foi bem pouquinho mesmo. Acho que eu devo ter lido tipo umas 20 páginas antes de dormir. Mas hoje eu acordei cedo, peguei o livro pra ler e não parei de ler até finalizar, que foi agorinha mesmo. Quer dizer, parei só pra fazer o essencial, que foi comer. E, enfim, devorei o restante dessa leitura aqui. Ai, que saudade que eu tava de ler uma fantasia, assim, gostosa, sabe? Que me prende, que realmente me pega. E que livro incrível, incrível. Eu realmente estava certa no que eu comentei antes, que a gente vai acompanhar a história de várias mulheres ali que vão... A história delas vão se entrelaçar ali, e são essas mulheres que vão construir aí a Abadia Vermelha, que é esse lugar que aparece no primeiro livro, né? Que é onde a Máresi vai parar. E assim, é incrível a forma como a autora consegue construir essas histórias, contar um pouco sobre cada uma delas. A narração é feita em primeira pessoa, então vai alternando aí cada hora na voz de uma dessas meninas, de uma dessas mulheres. E são todas histórias muito incríveis, muito fortes, e eu gosto muito de como a autora coloca os elementos de fantasia aqui, né, essa coisa toda delas terem poderes, que tá muito ligado à natureza também, né, então assim, a gente tem um personagem aqui, por exemplo, que ela se fortalece através das águas do rio, a outra ela consegue se comunicar com as árvores, tem outra que consegue tecer sonhos, então ela consegue entrar no sonho das pessoas e influenciar ali, né, o que tá acontecendo. Enfim, é incrível, todas as mulheres que aparecem aqui são incríveis, eu amei a forma como a história se desenrolou, os segredos que foram aparecendo aqui ao longo da narrativa, enfim, maravilhoso, maravilhoso mesmo. Eu acho que eu gostei tanto quanto eu gostei do primeiro, agora preciso ler o terceiro e último livro da trilogia, mas fica aqui a recomendação para quem gosta de fantasia, para quem tem interesse em ler uma fantasia assim gostosa, que prende, que tem essa história mais focada aí em mulheres, que tem essa pegada mais feminista, mas fica aqui o aviso que tá até aqui na orelha do livro também. Tem várias cenas de violência sexual, então se isso é um gatilho pra você, se você não gosta de ler esse tipo de coisa, acho que talvez seja melhor passar longe desses livros aqui. Mas enfim, fantástico essa segunda leitura aqui, adorei. E é isso, olha, que finalizamos por aqui essa maratona de 24 horas. Eu não sei se esse vídeo ficou legal. Eu espero que sim, eu espero que vocês tenham gostado de assistir. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar uma curtida aqui embaixo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Eu amo fazer esse tipo de vídeo assim, acompanhando as leituras, seja tipo vlog de leitura ou fazendo assim maratona. E quero fazer mais vezes porque eu acho que me motiva bastante a ler. Eu realmente consigo parar e focar na leitura. E não porque eu quero ler muito ou ficar mostrando que eu tô lendo muito, mas porque eu consigo realmente direcionar minha atenção para isso. Então, ao invés de ficar, por exemplo, mexendo no celular desnecessariamente, eu penso, não, vou ler porque eu preciso atualizar o vídeo. E assim, não de uma forma pressionando nem nada, mas muito gostoso, assim, sabe? Consigo fazer isso de uma forma muito fluida, assim. E, ai, é ótimo. Realmente fico muito feliz quando eu consigo ler mais, assim. E acho que foi ótimo, né, essas 24 horas. Terminei esse livro aqui, também terminei o outro da Annelisa e, de certa forma, também terminei o da Tove, né? Porque eu terminei o livro 1, que é a infância. Esse provavelmente vai aparecer em algum outro vídeo, porque ainda vou demorar um pouquinho pra finalizar as outras duas partes. Mas é isso. Tchauzinho, obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo.